Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, final de semana chegou, que maravilha! Hora também de você participar do nosso programa, do programa TV Atalaia Entrevista. Também nos assistir apreciando os deliciosos produtos Maratá. Maratá, o melhor que há. No ar, aqui pelos estúdios da TV Atalaia, TV dos Sergipanos, o programa TV Atalaia Entrevista. Comigo, Carlos Batalha, nesta sexta-feira, neste final de semana, após o sucesso da Jaqueline. Sempre através de grandes entrevistas, você fica sabendo do que acontece em nosso estado e em nosso país. Mas, meus amigos, o final de semana traz também muita notícia, traz também muita informação, principalmente no aspecto social e no aspecto político. Esta semana, nós estamos observando o retorno das atividades normais, tanto do Parlamento Municipal como do Parlamento Estadual e do Federal. Do Federal foi aquele oba-oba todo que nós acompanhamos diretamente de Brasília, com a votação pelo prosseguimento ou não do processo contra o presidente Temer, que foi arquivado. Deste aí, ele já se livrou. Mas dizem que vem mais outros, vamos aguardar. Bom, vocês nos assistem, nos acompanham, sua audiência é sinônimo de prestígio para todos nós que fazemos a TV Atalaia. Vocês, inclusive, podem participar do nosso programa, entrando em contato conosco através do telefone 3226-2610 ou também nas redes sociais. A sua participação é muito bem-vinda. Então fique ligado, interaja, porque na edição de hoje, a partir de agora, nós iremos conversar com um deputado já de 4 mandatos e sempre com uma atuação pautada pela correção, pela ética, pelo equilíbrio nos seus pronunciamentos, nas suas posturas. Eu estou me referindo ao pastor Antônio dos Santos, o nosso entrevistado ao vivo aqui nesta manhã pelo TV Atalaia Entrevista. Deputado, bom dia, tudo bem? Dia, Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Deputado, nós estávamos conversando ali nos bastidores, nos camarins, e nós estávamos falando sobre uma viagem que o senhor fez à China, mais recentemente, como membro da UNALI, porque falávamos a respeito de um importante encontro que vai acontecer hoje na cidade de São Cristóvão, e daqui a gente manda um abraço para toda a população de São Cristóvão. O prefeito Marcos Santana receberá cerca de 60 empresários hoje à tarde, e o senhor me dizia que se fará presente. Aí o senhor me falava que na viagem que fez à China, como representante da UNALI, que hoje o senhor é secretário geral, o senhor levou também propostas e projetos de investimentos aqui em nosso estado, não é isso, deputado? É isso, Batalha. Nessa viagem, o convite da representação chinesa, na verdade, foi a 9ª conferência do BRICS. A participação Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e cada um desses países se fazia representar por lideranças. O vice-presidente da Rússia estava presente com uma delegação, representantes da África do Sul com ministros, da Índia também, e do Brasil estávamos nós. A UNALI foi quem representou o Brasil e eu estava integrando essa comissão. E como fui convidado também para proferir uma fala, uma palestra sobre as possibilidades do estado de Sergipe e também uma possível ligação para o intercâmbio na área da educação, foi interessante aquele momento. Eu me senti, no primeiro momento, preocupado em apresentar algo que fosse interessante, mas também que pudesse focar o estado de Sergipe. Então, durante o meu discurso, fiz a apresentação, principalmente focando o que levou aquele cidadão, o Nil, a propor a criação desse bloco. Um bloco grandioso hoje, um bloco que tem nele 40% da população do mundo, porque junta China, Índia, Brasil, Rússia, África do Sul. É uma população esmagadora. É verdade. 20% do PIB mundial está nesse bloco. 45% da força de trabalho do mundo está nesse bloco. Então, mostramos para ele, naquele momento, que um bloco tão forte como esse não pode focar apenas na área de negócios, de investimento, e que tal formar um bloco também na área do intercâmbio educacional. Aí, quando eu falei nessa área, chamou a atenção.
E aí a Rússia se interessou, a China apartilhou, falando da importância de fortalecer a parte educacional e aí termos um crescimento em conjunto para reduzir as desigualdades. Isso aí foi muito interessante. E logo em seguida mostrei as potencialidades de Sergipe. Potencialidades essas que temos. Para nossa alegria, tivemos um encontro com o prefeito, o Marcos Santana, e ele nos levou um portfólio e algumas sugestões. O prazo que eu tinha era pouco, não deu para fazer muito, mas fiz isso por São Cristóvão, falei sobre Neópolis, potencialidades de Itabaiana, de Lagarto, mas em São Cristóvão eu puxei detalhes. E aí convidei a uma visita. E em seguida eu tive um contato com o cônsul-geral do Brasil, que estava nos acompanhando exatamente para dar cobertura na língua, ele com uma equipe, e ele se colocou à disposição. Para que cobertura na língua, deputado? Pelo amor Falar de o Deus. mandarim é tão fácil. Batalha, isso é um negócio que eu acho que até chinês tem problema. Até porque chinês complica. aquela complicação, eu ficava me perguntando, mas eles colocaram o meu nome em Antônio dos Santos, português, Sim. mas para eles entenderem, colocaram no mandarim. São 4 Um monte garranchos, de meu irmão, garranchozinho, aqueles né? garranchinhos que não dá. E eles sabem que é complicado. E para comer, deputado? Comeu carne de cachorro por lá, não? Meu amigo, olha, eu confesso a você que... Barata. Barata do mar, não sei o quê. Eu, para me esconder da possibilidade de carne de cachorro, de tanta coisa que eu não sei, eu fugi muito mais da carne vermelha e fui ou frango ou peixe. Porque na carne vermelha eu olhava assim, não dava para identificar. Eu digo, daqui a pouco eu estou comendo e alguém diz, ei, o cachorrinho tá bom, eu vou ficar complicado. Então, realmente, eles comem muita coisa. Eu percebi que na China... tudo se cria e tudo se come. Ali é um negócio sério. Também, meu amigo, a China atingiu 1 bilhão e 400 milhões a população. 400 milhões já. Mas a culinária, voltando à questão da culinária, é uma questão interessante. Não é só uma diferença entre Brasil e China, não. Porque, por exemplo, outro dia eu recebi um casal de mineiros em minha casa e fiz uma caranguejada e tal. Primeiro caranguejo normal, como nós comemos aqui na praia. Eu me acabava de rir. Eles, para pegar o caranguejo para comer, eu digo, isso não morde não, viu? Precisa dizer que está morto. Aí quando vem aquela mistura toda da nossa tradicional caranguejada, daí que os mineiros fica olhando travaram mesmo, é verdade. E uns dizem que é caranguejeira até, fica olhando assim. É verdade, é verdade. Pode. A mesma reação a gente tem com alguns pratos chineses. Se bem que tem alguns tradicionais, mas realmente é uma culinária... O chinês que vem para o Brasil e cozinha para o brasileiro é uma coisa. Outra coisa é você encarar o visual do prato dele lá. Com o que eles fazem, aí, meu amigo, não é fácil não. Não é fácil encarar não. E a gente teve que driblar e comer outras coisas. Agora, fruta, tem muita fruta e aí deu para passar muito bem. Muito bem. O deputado Antônio, a UNALI, qual é o papel que a UNALI, União Nacional... Dos legisladores e legislativos estaduais. Muito bem. Nós já tivemos e temos deputados nossos, no caso são 27, né? Assembleias. E aí nós já tivemos o nosso querido Venâncio Fonseca como presidente. O deputado Antônio dos Santos já foi vice-presidente. Hoje é secretário. Exatamente. Então o Sergipe está sempre se destacando na posição de diretoria da UNALI. É impressionante como o estado de Sergipe ele tem assim uma participação efetiva nas diretorias. E outra coisa, e eles não abrem mão da presença do estado de Sergipe, porque sempre assume, e não assume para ter o título, assume e participa. Quando a gente é convocado para representar Sergipe em um cenário qualquer nacional, ou o Brasil em cenários internacionais, Sergipe sempre deu conta do recado com muito cuidado. E aí, eles gostam. Na hora que a China pediu um representante que falasse sobre determinados temas, na mesma hora a UNALI nos procurou e disse, olha, estão pedindo, e a UNALI escolheu o seu nome para representar nisso. Tivemos que fazer uma defesa do novo Pacto Federativo no Congresso, a UNALI nos escolheu para representar. Fomos palestrantes também no encontro da UNALI na Itália
e alguns países. Então, o Sergipe está sempre na linha de frente nessa representação, com bons nomes. Tivemos o Venâncio, a deputada Gorete Reis, sim, que tem estado como presidente da Secretaria da Mulher. Hoje, o deputado Geórgio Passos, na Secretaria da Juventude. O capitão Samuel, como presidente da Secretaria de Segurança Pública. Então, há sempre uma participação maciça e efetiva dos sergipanos nessa distribuição dos cargos da Unali. Nunca Sergipe esteve fora. Eu até agora, pensando um pouquinho em descansar, e disseram, não. Você não pode, não, passa a vice-presidência para outro, porque eu estou sempre representando o presidente aqui e ali. Não, mas você vai ficar na executiva e tal. Não abriram mão. E a gente está aí dando a contribuição que pode, e eu acho que isso engrandece o estado de Sergipe, à medida que pinçam o sergipano para determinadas atuações. E como eles têm repetido isso, o que é que eu me sinto? Bom, eu acho que eles estão se sentindo bem representados. Se não fosse, não estaria convidando sempre e propondo. Hoje, por exemplo, era para estar na conferência de Boston, lá da NCSL, que são 50 estados americanos, e se reúnem. E aí reúne-se senadores e deputados. E aí insistiram comigo, a Kate, que é a presidente, esteve comigo pessoalmente e disse, não abrimos mão, mas eu acabei de chegar da China com tanta coisa, eu pedi desculpas e falei à delegação, eles foram com outros parlamentares. Muito bem. Boston, inclusive, que é o centro da educação, o centro da cultura dos Estados Unidos, né? Perfeito. Olha, mas prossegue a polêmica com relação à questão da coleta de lixo em Aracaju. A população não está muito preocupada com essa questão de quem vai colher o lixo, se é a empresa A, B, C ou D. Ela quer uma cidade limpa. Mas ontem, o Pleno do Tribunal de Contas decidiu manter a suspensão da abertura dos envelopes com as propostas, até que sejam esclarecidos os pontos do edital questionados pela empresa Torre. Vamos ver a matéria. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, explicou o motivo de pedir a suspensão parcial da abertura dos envelopes do edital de licitação definitiva do lixo. A empresa Torre, que participa da licitação do lixo em Aracaju, denunciou que existiam 17 itens irregulares no edital da licitação do lixo. O Tribunal de Contas do Estado levou em consideração de imediato 2 pontos. Um é a defasagem do preço apresentado e o outro a divisão dos serviços em lotes. Diante disso, o presidente Clóvis Barbosa decidiu manter a suspensão da abertura dos envelopes desse edital. Em seguida, os advogados das empresas se manifestam. Marcos Santa Rita, que representa a empresa Torre, reforçou que em 2016 houve uma denúncia similar e, na ocasião, o TCE acatou a denúncia e pediu mais explicações sobre a divisão de lotes. Ele diz que no atual edital não há justificativas. Já o advogado da Insurb, Eric Furtado Nunes, rebate com a informação de que trata-se de uma denúncia genérica, sem apontar irregularidades. O procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira, apoia a manutenção da cautelar com a justificativa de que o TCE precisa aprofundar a análise. Esse contrato é um contrato muito importante, é um contrato que é importante que esteja apto à população no mais curto espaço de tempo possível e que realmente somente irregularidades graves e que prejudiquem a prestação de serviço, prejudiquem a competitividade, prejudiquem o erário, é que devam ser suscitados a ponto de manejar uma suspensão por mais tempo, um refazimento da licitação. Na votação, o conselheiro Ulisses Andrade, que é responsável por fiscalizar as contas de Aracaju, se manifestou a favor da cautelar de suspensão e prometeu até a próxima quinta-feira um posicionamento em relação à denúncia da Torre. Há uma necessidade nossa de ouvir a coordenadoria jurídica do Tribunal de Contas e também uma necessidade nossa de ouvir o Ministério Público Especial. Nós vamos ouvir esses 2 órgãos, Ministério Público e Coordenadoria Jurídica, e espero que isso seja feito o quanto antes, né, para que, se possível, já na próxima quinta-feira a gente traga para o Pleno aqui o que vamos decidir com relação aos envelopes que foram recepcionados pela Insurb e que não foram abertos, estão lá lacrados, rubricados e estão aguardando essa decisão. Os demais conselheiros, por unanimidade, votaram a favor da cautelar que suspende a abertura dos envelopes no edital de licitação do lixo em Aracaju. A emergência que está ocorrendo hoje na Prefeitura de Aracaju com o lixo é até novembro.
E até quinta-feira próxima, nós estamos no mês de agosto ainda, teremos então, haverá tempo suficiente para, digamos, se for a decisão no sentido de adequar o edital a alguma situação prevista em lei, haverá tempo suficiente para isso. Agora isso modifica? Mais empresas vão poder participar? Bom, aí é que está a decisão. Quando nós resolvemos fazer com que recebesse os envelopes, me parece que não há mais possibilidade de nenhuma outra empresa entrar. Só aquelas que já estão participando. O tribunal, na denúncia feita pela Torre em 2016, ela disse que alguns pontos hoje colocados nessa licitação agora 2017 são falhos. Então, nós estamos aguardando que o tribunal agora, através do pleno, se pronuncie sobre esses fatos. Vocês entendem, então, que essa cautelar deve ser mantida? Sim, claro. E o tribunal, por unanimidade, disse que deve ser mantida. O advogado da Insurb saiu sem falar com a imprensa. Disse que a assessoria do órgão faria uma manifestação. É uma questão muito polêmica. Olha, inclusive na próxima semana nós já convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, que realiza um excelente trabalho, um trabalho diferenciado, estará aqui no nosso programa, um trabalho muito transparente, como o Tribunal de Contas é de uma maneira geral, porque no momento ele estava, inclusive, concedendo entrevista ao vivo aqui ao lado, no Complexo Atalaia, na Mix, ao companheiro Gilmar Carvalho, mas na próxima semana estaremos dissecando esse problema, que é um problema que deixa a população assim, um tanto quanto preocupada, né, deputado Pastor Antônio? É verdade. Esse problema já vem se arrastando há um bom tempo e a coleta vem sendo feita com esses contratos emergenciais. Ao que parece, foi colocado, proposta ou no próprio edital, um preço abaixo do que é praticado hoje. E aí, a quem está interessando tudo isso, é preciso realmente o tribunal apurar e chegarem à realidade. Porque precarizar o serviço sob pretextos de alguns interesses não é interessante. A população já sofre demais e o que se vê é que há algo estranho nesse edital. E com muita segurança, o tribunal está fazendo um trabalho digno até de reconhecimento da nossa parte. Muito bem, nós vamos convidar, inclusive, também na próxima semana, o presidente da Insurb, Luiz Roberto, para que possamos falar sobre essa questão deste edital. Com o oferecimento do Café Maratá, encerramos esse primeiro bloco. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já.